Vamos lá, meus irmãos, nosso último bloco da quinta aula de homilética. Vamos lá. Continuando aqui, nosso próximo slide, irmãos. Olha lá. Seria o preparo para o desenvolvimento, já falamos sobre isso, né? Os exemplos, as palavras-chave. Vamos entrar aqui agora sobre a questão do desenvolvimento. A força de uma mensagem está em sua estrutura, dando aquela ideia o seguinte. Você já viu uma pessoa que foi amputada? Não é natural, não é normal. Uma pessoa que foi amputada ou porque ela nasceu assim com alguma deficiência ou porque a vida impôs isso a ela, a gente sabe que não é normal. Então, o desenvolvimento tem a ver com essa estrutura harmoniosa. Tem a ver com essa questão de ter a cabeça, ter o tronco, os membros superiores e os membros inferiores. É tudo em harmonia, né? Então, a estrutura, ela tem o quê? Ela vai dar ao ouvinte essa ideia de tá bem trabalhado. Então vamos lá. Desenvolvimento, os benefícios. Leia para nós, pastor Johnny. Vamos lá. Dar unidade à pregação, organizar raciocínio, transmitir da mensagem, prender a atenção dos ouvintes, tornar o sermão persuasivo, imprimir um ritmo pedagógico e emocional e ajudar a fixar para lembrar com facilidade. Joia. Então, o desenvolvimento ele é muito legal sobre essa questão. Então, quando nós temos, né, a nossa mensagem e de repente nós estamos trabalhando e aí vem, né, várias ideias e de repente você vê que as suas ideias estão aflorando, a dica que eu dou é divide, faz 2, 3 mensagens. Já que os assuntos eles ficaram muito ricos. Ou se não, tente ser sucinto. Muitas vezes eu faço isso. Eu escrevi 10 páginas de uma mensagem e eu tento ser sucinto. Aí talvez você pergunte assim para mim, mas pastor, você escreveu um esboço de 10 páginas? Sim. Foi a minha maneira de fazer a minha lição de casa, foi a minha maneira de estudar aquele assunto, foi a minha maneira de introjetar aquele conhecimento. Mas na hora que eu estou expondo, eu tento ter o quê? Eu tento levar ao desenvolvimento e dividir de uma forma onde gere essa harmonia, ajudando a imprimir um ritmo pedagógico, emocional, fixando, né, no coração e na mente das pessoas aquilo. Já tive várias experiências sobre isso. Muitas vezes, o meu primeiro ponto, ele está tão agradável, mas ele está tão agradável que eu paro, porque uma coisa que eu aprendi, irmãos, muitas vezes, na dinâmica do pastorado, você está falando, você nota que Deus está te usando naquele assunto de uma forma misteriosa sobre aqueles que recebem. Isso para mim, é um presente de Deus. Como assim? Você está pregando algo. Você tem 3 argumentos. Mas o primeiro argumento, a igreja está reagindo com tamanha sede, com tamanha atenção, que aí você faz uma leitura do texto bíblico, você nota que as pessoas, elas estão como que dizendo, continue. Fale-nos mais sobre, em alguns momentos, vale a pena o quê? Você desenvolver... Oi, pois não? Desculpa, tá travando aqui, não sei Travou? se é o seu aí, tá? Será? Gil, tá travando para você? Tá travando também para mim. Acredito que é alguma coisa aí, né? Foi agora? Pode ter Pastor, sido a tá internet. congelado, Será que foi a sim. internet? Então tá. Deve ter sido a minha internet aqui. Só um minuto. Deixa eu dar uma olhada aqui na internet. E agora voltou? Não, tá travado ainda. Eu te ouço, mas a sua imagem travou. Entendi. Então deve ser... Mas vocês estão me ouvindo? Bem, Sim, o áudio tá bom. O áudio tá bom. A imagem tá travada. Exato. Totalmente. Puxa, curioso, né?
Então, aquilo que aconteceu com você deve estar sendo algo, talvez, na rede, né? Na rede, Não faz sei. sentido. Aqui também tá chovendo, então. Pode ser. Porque, assim, a minha internet, deixa eu fazer um teste muito rápido aqui, só para eu ver a velocidade, né? Tá bom. Porque minha internet em casa ela é muito boa. Eu contratei... Pastor, voltou aqui, tá? Eu tô vendo, inclusive, o senhor tá fazendo, hein? Ah, é? Beleza, ó. Isso porque os meus filhos também estão conectados. A nossa internet ela é muito boa, sabe? Legal. Ó, tá uma taxa boa, 88 mega, tá legal. né? Mas, beleza. Não tá aquela Brastemp. Para quem tá direto no cabo, era para estar mais. Geralmente é bem mais, mas não tem problema. Tá, voltou? Tá dando para ver? Dá pra ver tudo, hein? Tá bom. Então, joia. Vamos continuar. Então, o que eu estava falando aqui para vocês, irmãos? A ideia do desenvolvimento, né? Então, eu aprendi na minha experiência o quê? Em alguns momentos, o primeiro ponto ele está tão agradável, para ali a mensagem. Você viu que você ficou meia hora só no primeiro ponto, ainda tem mais 2, 3 pontos? A não ser que realmente você note que aquele ponto você calculou de gastar 10 minutos, foi meia hora, aí nos outros você tenta correr. Tem mensagens que vocês, se não fizerem isso, não tem uma conclusão. Então, a dica que eu dou é, explore aquele ponto, seja mais sucinto nos outros 2. Gaste 5 e 5 minutos para dar um desfecho, né? Porque o desenvolvimento, ele é fundamental. Ele é fundamental. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, pastor. Tá tranquilo. Vamos lá, então. Continuando sobre o desenvolvimento. O que deve conter? O que deve conter. Conceitos, definições, princípios. Vamos lá, vamos trabalhar em cima dessas 3 palavras aqui. O que é um conceito, o que é uma definição e o que é um princípio? Vamos lá. O que é um conceito? Acho que tá dentro do termo ideia, né? Vamos lá, Gil. Concordo, conceito. Você concorda com o quê? Explica pra gente se você concorda. Agora você deu um somebody love legal. Concordo com o pastor Johnny. Agora você deu mais um somebody love ainda. Você pegou carona, né pastor? Pode falar. Não, mas na verdade, quando a gente ouve a palavra conceito, parte do princípio que é uma ideia que a gente tem, né, gravado na mente. Né? Então, definição, acho que isso já expressa tudo. Exatamente. Boa, saiu bem. Menino esperto. Foi na carona, né? Mas é isso aí. Pegar carona, deu uma surfada. Deu uma surfada boa e saiu bem. Mas a palavra conceito já diz tudo. Ela já representa definições e princípios, né? O que significa conceito? Conceito é a compreensão que alguém tem de uma palavra, noção, concepção, ideia, né? Dito, original e engenhoso, ditado, máxima, sentença, ou seja, o que é um conceito? É uma ideia, uma definição, é uma fundamentação. Por isso que é um princípio, é uma definição. O conceito é uma definição, o conceito é um princípio, ou seja, quando nós estamos trabalhando numa mensagem, quando a gente falou há pouco sobre palavras-chave, ou quando a gente falou nas outras aulas sobre ideias, sobre objetivos, a gente está tentando levar o ouvinte e a nós mesmos, que estamos ali ensinando, sobre essa ideia de conceitos. Nós estamos transmitindo não simplesmente uma palavra, mas uma verdade, uma ideia. Nós queremos levar o ouvinte e a igreja a uma definição, a um princípio, seja ele qual for. Por exemplo, se a gente vai falar que Jesus é o Salvador, isso é um conceito. Isso é uma definição. Jesus é uma pessoa e o que ele faz? Ele nos salva. Eu sei que muitas palavras a gente acaba dizendo de forma espontânea, mas guardem isso, irmãos. Nós somos
aqueles que levam as verdades de Deus ao ouvinte, ao crente e ao ímpio. E o nosso objetivo ali é transformar pessoas, transformar vidas pelo poder de Deus. Somos um canal divino, onde Deus fala por nosso intermédio, e por essa razão nós somos formadores de opiniões e levamos não apenas uma palavra, uma ideia, uma ideologia, mas nós levamos a palavra de vida para transformar corações. Então, tudo isso que a gente faz é um grande conceito, é uma grande definição, é uma grande ideia que a gente quer levar ao ouvinte, o que é essa máxima, essa sentença, não só como uma sentença bonita, uma retórica, como uma pregação, uma oratória, mas como sabendo que a nossa palavra ela está sendo tocada por Deus e que Deus está usando a gente para a gente poder ser um instrumento. Olha que legal. Deixa eu, hoje, fazendo minha devocional, eu li um texto de Davi, que está lá no segundo livro de Samuel. Olha que interessante, no capítulo de número 23, olha só, 2 Samuel 23, diz assim, versículo 1, estas são as últimas palavras de Davi. Ele mesmo está falando dele próprio. Ou o escritor sagrado está dizendo algo que Davi dizia. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. Oh, que texto maravilhoso. Hoje eu confesso para vocês que eu fiquei em alguns versículos, eu fiquei gastando um tempo gostoso, desfrutando a presença de Deus, falando, Deus, que coisa fantástica. Davi sabia que Deus falava por meio da boca dele. Davi sabia que Deus falava por meio da boca dele. Olha, quando a gente tem essa clareza, irmãos, a gente não é um falador qualquer. Deus fala por nosso intermédio. E se Deus falar por nosso intermédio, nós precisamos saber que palavras falamos, ter consciência do que dizemos, como falamos, da importância que cada palavra tem. Por quê? Cada palavra que falamos é uma flecha lançada àqueles que nos ouvem. Depois de falar, depois de lançar, não volta mais. Fantástico, né? Então, glória a Deus. É fantástico isso. Pode repetir o verso? Segundo livro de Samuel, 23, do 1 ao versículo de número 2. 1 e 2, ok, obrigado. Falou por meu intermédio, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Ou seja, Deus está usando a minha língua. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, isso nos dá temor. Temor para a gente não falar besteira, para a gente não falar gracejo, para a gente não falar da gente mesmo. Então é muito sério isso. E quanto mais a gente buscar em Deus esse zelo, eu acredito que Deus mais nos usará. Na igreja, no nosso aconselhamento, nas nossas aulas, nas nossas classes, né? Então, dentro do desenvolvimento, o que deve conter? Conceitos. Eu gosto muito dessa palavra conceitos e gosto de uma outra palavra chamada valores. Eu gosto demais dessas duas palavras, irmãos. Demais. Conceitos e valores. Porque, na realidade, quando nós estamos ensinando uma doutrina, nós estamos ensinando um conceito. É uma definição, é um princípio. Que também é um valor sagrado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos falar de uma empresa aqui, rapidamente. Qual é a melhor empresa do mundo para vocês? Pensem assim. Quando falar assim, falando de empresa, tá, irmãos? De instituição. Qual é a melhor empresa do mundo? Google. Google, joia. Apple, olha aí. Ó. Por que a Google é a melhor empresa do mundo? Para você, Gil. A empresa que tem tudo. Olha, você resumiu, tem tudo. Ó, conceito, tem tudo. Né? Você poderia... Isso é um conceito. Tem tudo. Ou pelo menos te leva a tudo. Ou você viu?
Você colocou palavras simples, mas que transmitem o que ele faz. Tem tudo, inclusive manipulação, porque se não fizer de acordo... tem tudo, desde que eles queiram, mas tem. Eles são completos mesmo, hein? São completos. Não, eu tô brincando aqui. Mas a gente sabe, a grande mídia, né? Faz parte... eu não sei se vocês sabiam, se não me falha a memória, irmãos, no mundo existem 15, se eu não me engano, são 15 empresas, se eu não me engano, que elas controlam todas as mídias do mundo. E dessas 15 empresas, se eu não me engano, 13 são americanas. 3 são de outras nacionalidades. Interessante, né? Tudo passa por eles, entendeu? Olha que interessante. A gente não percebe isso, né? A gente vai usando, né? Mas todas as nossas informações estão nessas 15, que por sinal é americana. O TikTok, por exemplo, por que os Estados Unidos não usam o TikTok? Chinês, né? Chinês. A central, a base é chinesa. Então, tudo que a gente faz com o TikTok vai para a China. Irmãos, isso daqui aí é o que está de trás dos bastidores, né? Ao poder da informação, né? Imagina o poder que tem a Google e essas empresas no mundo. Entendeu? Voltando, mas você deu uma definição, um conceito, um valor. O Apple, por que a Apple, pastor? Eu penso assim, elas são a maior empresa hoje em valor de mercado. Estou E gostando de por ver, hein, ser... pastor? Tá? Oi? Estou gostando de ver, hein? Tá já. O que mais? E por estar hoje, né, ser a líder, ela tem que levar em consideração alguns conceitos. Primeiro, o que eu acredito, entregar para os acionistas algo que traga retorno. Segundo, os próprios funcionários têm que ter prazer de trabalhar lá, do contrário, a empresa não continua a crescer e não se mantém na liderança. Então, eu acho que esses pontos são fundamentais para ela se manter lá. Isso são conceitos ou são valores? Vamos agora trabalhar, vamos trabalhar em cima vamos dissecar um pouco na linguagem empresarial. Isso é um conceito ou é um valor? Eu acho que tem as duas coisas. O valor é aquilo que, sei lá, o funcionário ele enxerga na empresa e, portanto, ele vai dar para a empresa o melhor de si. Então, olha que interessante. Eu fiz essa pergunta porque quando a gente trata da empresa, ela vai trazer, não como conceito, ela vai falar, esses são os nossos valores. Pois é. Então, olha como que isso é fantástico. Guardem isso. Um conceito se torna um valor, que se torna praticamente uma coluna que sustenta aquela corporação. É um fundamento que dentro desse fundamento se coloca uma grande coluna e ela está erigida sobre isso. Por exemplo, quando o Gil falou da Google tem tudo, de fato, ela quer o quê? Ela quer nos unir. Então, dentro do tudo, é uma pilastra, é um fundamento. É um conceito, mas se torna um valor. Quando você falou da Google, entregar para os acionistas um resultado, os funcionários satisfeitos, são o quê? São valores. Toda grande empresa ela tem valores. Elas buscam excelência, elas buscam remuneração, elas buscam qualidade, fidelidade. Percebam, são conceitos que são palavras, mas quando essas palavras elas vão ser colocadas no dia a dia de uma empresa, viram valor. E o que é esse valor? É onde essa empresa ela vai ser o quê? Ela vai ser sedimentada. Se está dentro desses valores, ela faz. Se não está, ela não faz. Por quê? Porque ela segue esse critério. Fantástico ou não é? Então, os nossos conceitos viram valores. Vamos lá. A Igreja de Jesus Cristo e a Igreja Apostólica, quais eram os conceitos e quais eram os valores? Fantástico, não, irmãos? Estão conseguindo enxergar? Isso é genial. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, voltando aqui para a questão do desenvolvimento de uma mensagem, a gente tem que ter conceitos, definições e princípios, porque dentro de tudo isso, a gente está buscando o quê? Trabalhar dentro dessas premissas para gerar nas pessoas não apenas uma palavra a mais, mas, quem sabe, se tornar um valor para aquela pessoa.
que Jesus representa, o que a igreja representa. Percebam, não são palavras ao vento. Entendeu? Então, dentro do desenvolvimento, o que se deve ter? Conceitos, definições, princípios, explicações escriturísticas. Ó, meus irmãos, quer um livro mais de conceitos e valores do que a Bíblia? É magnífico. Por isso que a gente não precisa de muita coisa. Imagina quanta coisa que a gente tem nesses 66 livros. Outra coisa, pensamentos teológicos. Opa! Comentários pessoais ou de terceiros. Ilustrações, aplicações e conclusões. Deu uma luz? Interessante essas ideias? Só pode repetir, pastor? Só travou para mim aqui sua fala. Aqui, ó. Dentro do desenvolvimento, o que deve ter? Conceitos, definições e princípios, explicações escriturísticas, pensamentos teológicos, comentários pessoais ou de terceiros, que podem ser colocados ilustrações, aplicações e conclusões. Então, dentro do desenvolvimento, de cada desenvolvimento, a gente tem que ter essas coisas. É o ideal, tá bom? Perfeito. Perfeito? Tudo bem, Gil? Tudo bem, pastor. Beleza, vamos lá. Como saber as divisões e os pontos a serem elaborados? Bom, agora aqui a gente já vai começar a trabalhar sobre as divisões. Deixa eu só ver rapidamente aqui. Ó, deixa eu ver aqui quanto tempo já faz que a gente está aqui. Irmãos, vocês aguentam mais uns 10 minutos? Tranquilo. Tranquilo, Gil? Para mim também. Então vamos rapidinho aqui, porque esse assunto não é muito exaustivo, ele é simples e eu gostaria de tentar zerar esse slide com vocês hoje, tá bom? Então vamos lá rapidinho. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Como saber as divisões e os pontos a serem elaborados? Fazer um estudo detalhado do texto, anotar as ideias principais, sublinhar as ideias e palavras-chave, trabalhar no progresso visando o clima. Por exemplo, irmãos, essa questão do desenvolvimento, ela não é muito complicada, mas você começa a escrever uma mensagem e depois que você escreve, primeiro ponto, segundo, terceiro, geralmente se indica não passar de 3 pontos. Mas eu costumo dizer e citar os autores que eles falam que até 5 divisões seria tolerável. 2 são poucas divisões, mas muitas vezes, dentro do assunto que você vai trabalhar, 2 divisões, de repente, é o necessário. 3 é o consenso. Acima de 5 não é indicado, porque fica muito tempo fazendo muitas divisões. A não ser quando você pegue, por exemplo, vou dar um exemplo. Lembra que Jesus não curou 10 leprosos? Um voltou para agradecer, que era samaritano. Como que era o nome desse leproso? Nós não temos. Mas vamos supor que você queira trabalhar em cima dessa mensagem e você queira dar 9 tipos de infiéis. Palavra-chave, infiéis. Ou palavra-chave, ingratos. Um não era grato? 9 ingratos. Então você já trabalha o samaritano como o nome dele grato e você começa a dar 9 nomes ou 9 qualidades ou falta de qualidades para esses outros 9. Então sua mensagem vai ter 10 pontos, mas você tem que ser muito rápido nesses 10, entendeu? Ou, nesse caso, você pode trabalhar como 2 grupos, o grato e os ingratos. Mas eu acho que seria muito curioso você dividir esses 9 ingratos em 9 pontos. Ah, é o apressado. Ah, é o carnal. Ah, é o... Dá para fazer isso, muitos argumentos? Mas como se trata de uma aplicação, dá para ser feito. Está entendendo? Deu para entender? Mas não é usual isso, tá, meus irmãos? Não é usual. Tá bom? Beleza? Ok.
Pode ver que na mensagem do Billy Graham sobre Apocalipse, ele trabalhou com 7 pontos. 7 cartas do Apocalipse. Ele foi feliz? Claro, Billy Graham pregando. Magnífica aquela mensagem. Vocês já ouviram a mensagem? Não. Então ouçam. Ouçam, faz parte dentro dos exercícios de material complementar. Mas vocês vão ver que ele trabalha em cima das 7 cartas do Apocalipse. É maravilhosa a mensagem. Ele gasta uma média de 5 minutos em cada ponto. Magnífico, magnífico. Aí eu te digo, pastor, ele fugiu dos critérios da homilética. Fugiu, mas é uma mensagem magnífica. E daí que fugiu? Estão entendendo o que eu quero dizer? É isso que eu estou falando. Você pode fugir dos critérios, mas você tem que ser seguro. Lembra que eu falei do pastor Ernesto Nindes? Se você quiser pôr 10 divisões, ponha, mas seja seguro. Faça uma coisa bem feita. Se você quer pôr 2, faça bem feito. As indicações é para nos preparar para a gente não ficar 2 horas pregando, né? Entendeu, irmãos? Senão a gente acaba... Né? Então, continuando aqui, o desenvolvimento. A gente tem que fazer esses detalhes aqui. E outra coisa, irmãos, como eu disse, muitas vezes você está escrevendo, fazendo suas divisões, você nota que o terceiro ponto ele cai melhor no primeiro. Você organiza, entendeu? Você fala, puxa vida, esse segundo ponto para fechamento é magnífico. Estão entendendo? Para criar essa progressão. Então, isso está dentro da lição de casa, entendeu? Continuando, o progresso. O conceito simples deve vir antes do conceito complexo. O conceito negativo antes do positivo. O conceito falso antes do verdadeiro. O conceito abstrato antes do concreto. Ou seja, essas ideias são ideias... Você sai do mais simples para o mais complicado, entendeu, irmãos? Parece bobeira, mas isso tudo ajuda muita gente, entendeu? Tá bom? Alguma dúvida até aí? Uma escada, né? Exatamente. Você vai subindo a escada. Você vai levando a pessoa. Você vai levando a comunidade. Tá entendendo? Beleza? Se falhar a internet, vocês me falem, porque eu dou uma pausa e volto, tá? Tá bom. Desenvolvimento, regras de definição. Pender ao que é esclarecedor para não dar confusão, equívoco. Ou seja, irmãos, isso daqui é fundamental, irmãos. No começo das minhas mensagens, muitas vezes eu gastava um tempo explicando os meandros da teologia. E eu notei que isso daí não serve para uma congregação. Isso serve para uma aula de escola bíblica e principalmente para uma classe de seminário. Então hoje, irmãos, de fato, eu faço aquilo que eu ensinei para vocês. Eu faço a regra do peixe, comendo a carne do peixe. Eu pego a carne do peixe e deixo os espinhos de lado. Se alguns irmãos falam, mas pastor, por que aquilo? Aí eu vou e explico para eles no particular, entendeu? Porque quando a gente está falando para uma comunidade, tem todo tipo de pessoas. Tem crianças, tem pré-adolescentes, tem pessoas limitadas, tem pessoas... Então a gente tem que sempre tentar ir para o esclarecedor para não gerar confusão nem equívocos, né? Deve ser curta para ser memorizada e prestar auxílio, ou seja, a divisão ela tem que procurar ser, né, objetiva. Em primeiro lugar, qual é a lição que o rei Davi vai dar? Em primeiro lugar, quais são o que Jesus nos disse aqui? A gente tem que tentar ser sucinto nas divisões e nos desenvolvimentos. Deve ser clara e precisa, clareza e precisão, evitem confusão de outras ideias. Ou seja, sabe aquele negócio que seminarista gosta? De complicar para ficar fazendo bonito? Irmão, isso daí mata a igreja, entendeu? Daí mata a igreja. A gente tem que tentar ser o mais claro possível. Que nem, por exemplo, Billy Graham falando sobre as 7 cartas, ele estava trazendo irmãos, vamos lá. Falar das 7 cartas do Apocalipse é fácil? Claro que não, é dificílimo. Mas ele tentava trazer o suprassumo de cada carta, entendeu? Beleza? Tudo bem? Evitar ser político numa tribuna, né? Falando difícil e ninguém entende nada. Exatamente. Irmãos, uma das regras quanto mais se domina, mais simples somos. Mais claros somos. Quanto menos se domina, mais rebuscado a gente quer ser, até para demonstrar conhecimento. Mas pode ver, o apóstolo Paulo, Jesus, eles falavam a linguagem das crianças. Quando uma criança entende, todo mundo entende. A gente tem que tentar pregar para as crianças, irmãos. Eu sei que é difícil demais, mas
o ideal é a gente conseguir ensinar para crianças. Porque a gente, ensinando para crianças, a gente atinge todas as pessoas. Ah, pastor, mas as crianças, elas são lesadinhas? É nada, criança esperta. É que criança, você tem que ser claro para elas, você tem que ter uma comunicação muito precisa. Quem consegue falar para as crianças, esses são os melhores pregadores. Entendeu? Porque você atingir uma criança, você atinge todas as pessoas. Entendeu, irmãos? Amém. Essa lição é boa, hein? Essa é uma definição que eu aprendi. Eu não lembro quem me ensinou, acho que foi um pastor presbiteriano. Foi um pastor presbiteriano e falava assim: quer saber se a sua mensagem é boa? Veja se as crianças entendem. E olha, isso é um desafio. É ótimo pregador. Exatamente. E ó, irmãos, muitas vezes a gente subestima as tias do infantil, né? Elas são as melhores pregadoras. São maravilhosas. São maravilhosas. São maravilhosas. E eu aqui do Amor Palmatório, eu aprendi muito com a minha esposa, porque minha esposa, a comunicação dela com os meus filhos, me ensinou demais. Como contar uma história para uma criança. Como se fazer compreender por uma criança. E eu digo aqui, irmão, isso é muito difícil, entendeu? Muito difícil. Porque muitas vezes a gente fala achando que as pessoas estão nos entendendo, né? Então fica aqui essa dica, tá? Que eu aprendi com a minha esposa, com o pastor presbiteriano. E esse pastor presbiteriano, inclusive, ele mandava as crianças sentar na frente da igreja. Imagina, irmãos. Para muitos pregadores, acabou o culto, né? As crianças sentam na frente da igreja, não tem mais culto, porque todo mundo vai se dispersar, inclusive as crianças. Mas não, ele conseguia cativar as crianças. Ele cativando as crianças, cativava todo mundo. Então, você vê, que Deus nos ajude nessa função, tá bom? Continuando, dando desenvolvimento. Regras de definição. Não deve conter elementos supérfluos. Eles podem desviar a captação e compreensão dos aspectos essenciais. 5. Não deve ser negativo, quando pode ser positivo. O objetivo deve ser definido pelo que é e não pelo que não é. Pastor, não dá para a gente trabalhar no negativo? Dá para trabalhar. Pode ser, isso é uma figura, é uma ferramenta, mas não é o ideal, entendeu? Não é o ideal. A não ser quando você realmente tenha muito convicção. Por exemplo, os 10 mandamentos. Não matarás. Porque Deus se comunicou de forma negativa. Ali é pedagógico. Pode ver que a gente sabe os 10 mandamentos. Não darás falso testemunho. Por que Deus fez isso? Porque ali é a pedagogia divina em exercício. Deus estava ensinando de forma assim porque ele queria perpetuar aquele legado no coração dos seus ouvintes. Agora, você tem que lembrar que ali é o decálogo, é Deus se comunicando a nós de uma forma categórica. Pode ver que todo o contexto da lei é no positivo. E ele deixa a ênfase no negativo para a gente jamais se esquecer do quê? Do que nunca poderemos fazer. Ou seja, a gente não pode fazer aquilo de jeito nenhum, entendeu? Ou deixar de fazer o que é certo, né? Mas, assim, via de regra, se a gente quiser trabalhar no negativo, a gente tem que estar dominando muito, né? Para que a gente não se perca, porque é muito mais fácil trabalhar no positivo, entendeu, irmãos? Do que no negativo. Não deve ser repetitiva, ou seja, tomar cuidado com isso. 2 modalidades da divisão. A física, que é aquela que procede a partir de um todo concreto, em suas partes, e a lógica, é aquela que procede de participação de uma ideia, pelos seus elementos significativos, o que não passa de uma análise de extensão da ideia. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado disso. Se você está trabalhando numa linha de raciocínio, então, você quer fazer a primeira divisão pela lógica, dê a segunda, a conclusão da lógica, entendeu? Ou se não pela física, né? Que é aquela que procede a participação de um elemento, ou seja, de um assunto concreto. Jesus foi a Galileia. Jesus foi a Jerusalém. Nós devemos ir a Galileia. Ou seja, vamos dar uma ideia do deserto. Todo crente vive no deserto. A gente está fazendo uma aplicação do deserto, mas está sendo claro, está sendo praticamente concreto. Continuando, deve ser adequada. A soma das partes deve ser igual ao todo. Ou seja, você vê que segue uma construção, não é uma coisa isolada. Deve ser irredutível. Nenhuma parte deve estar incluída em outra. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado para fazer essas divisões e, ao mesmo tempo, não se perder nelas, né?
deve ser feito de um só critério, de um só sentido, para guardarem as partes a mesma importância quanto à ligação ao todo. Deve ser irredutível, nenhuma parte deve ser incluída em uma outra, de novo. Deve ser possível, obedecendo um critério que realmente permita a decomposição. Ou seja, você, ao mesmo tempo que ela segue essa progressão, cada parte também ela é isolada, ela é inteligente. Não fica uma coisa solta. Número adequado de divisões, quanto forem necessário ao bom desenvolvimento do tema. O pastor que deixou o slide, que montou, o pastor Sérgio, ele fala, olha, faça aquilo que realmente for para dar luz ao tema. Sugestões de 3 a 5. Pode ver que as sugestões dele é de 3 a 5. Né? Uma quantidade adequada. Estão subordinadas as divisões, movimento progressivo. Deve-se trabalhar em unidade, ordem, simetria, progresso. Transição de um tópico ao outro. Ou de uma forma numérica, primeiro ponto, segundo ponto, ou de uma forma sucinta e discreta, discursando automaticamente. Como assim? O que ele quis dizer aqui? Billy Graham fala primeiro, segundo, terceiro. Vocês vão notar que nas mensagens de Billy Graham ele usa tanto primeiro e segundo, ele usa primeiro e segundo dentro das divisões. É até engraçado. Muitos pregadores fazem isso. É a maneira que eles fazem. Ou de uma forma sucinta. A pessoa vai caminhando sem citar primeiro, segundo. Não tem nada de certo ou de errado. As pessoas, elas seguem, elas vão entendendo essa progressão. Tá bom, meus irmãos? Estão entendendo até aqui? Estou muito rápido? Tá beleza? Beleza, pastor. O fato do Billy Graham usar primeiro, segundo e etc, etc, eu acho que, pelo menos na minha cabeça, funciona melhor o entendimento. Eu consigo, sei lá. Você vê, cada um vai gostar. Eu sei que Billy Graham, ele cita tanto primeiro e segundo e tantas vezes, que muitas vezes ele está dentro do primeiro ponto e ele está primeiro do primeiro, entendeu? E a gente acha que não está. E aí, quando você vai... Lembrem que dentro dos áudios que eu pedi para vocês ouvirem dele, é para vocês tomarem nota. Vocês vão se perder nas notas, vocês vão ver. Você fala, pelo amor de Deus, espera aí, aqui é primeiro do qual? Já que ele tá mesmo agora, né? Entendeu? Mas não importa, depois vocês vão estruturar. Mas eu estou falando tudo isso para vocês verem. Tem vezes que o pregador, ele segue uma linha, ele vai caminhando e ele não fala o primeiro e o segundo, não tem problema. Cada um vai, como se diz, se descobrir, né? Tá bom? Transição de um tópico a outro. Detalhe, usando a palavra-chave e a preposição. Como assim? Esse ponto é muito legal. Você está falando lá o primeiro ponto, você vai passar para o segundo ponto. Você está no primeiro argumento, você vai passar para o segundo argumento. Ou seja, usa de novo a tese. Se a sua tese, repete ela novamente, não tem nenhum problema. Usa de novo a palavra-chave. Por quê? Você vai estar reforçando a tese no ouvinte, entendeu? Observação, se a transição não for bem trabalhada, perde-se a ideia do sermão. Quando você está no primeiro ponto para o segundo ponto, se você sentir que dá para você usar a tese, magnífico. Porque a palavra-chave vai estar sendo usada nesses argumentos, então você pode usá-las e deve usá-las. São situações que vocês vão... Depois dessa matéria, irmãos, quando vocês ouvirem um grande pregador, você vai falar assim, a palavra-chave, olha aí, como é rico a palavra-chave. Aqui, irmãos, guardem isso. A gente não deve perder aquela beleza da oratória, de que Deus está falando comigo, porque a gente está usando aqui desses artifícios, entendeu? Tudo isso, irmãos, a gente tem que dar o direito da dúvida de que o pregador ele fez a lição de casa, mas Deus está usando a vida dele, Deus está usando a língua dele, entendeu? Isso tudo para nós só demonstra o seguinte, a pessoa é zelosa com o que ela faz. Estão entendendo? Então, vem aqui a conclusão. Dentro do corpo estão as discussões, os argumentos, as teses, a antítese e a síntese. Ou seja, em cada divisão, muitas vezes, a pessoa ela está trabalhando uma ideia completa. É um argumento que é bem trabalhado para chegar sempre a uma conclusão. Agora, aqui dentro da conclusão, não necessariamente, na realidade, o slide, logo depois que você
trouxe todos os seus pontos, vem a conclusão. Qual que é a melhor conclusão, a mais usada de todas, irmão? O que vocês acham? Qual que é a melhor conclusão de todas? Pastor, não entendi. Bom, vamos lá. Dentro de cada argumento, dentro de cada divisão, você faz a primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Vamos supor que a nossa mensagem tenha 3 divisões, tá? Perfeito. Você trabalhou o primeiro, trabalhou o segundo, trabalhou o terceiro. Você pode ver que quando você começa cada divisão, você começa e termina aquele primeiro ponto, não é assim? Vai para o próximo ponto. Você tem uma certa conclusão, não tem? De cada linha de raciocínio? Sim. Só que você, mesmo tendo uma linha de raciocínio, você chega no final da mensagem, onde você conclui todas aquelas divisões, não é? Ok. Quando você chega na conclusão da mensagem, qual que é uma das maneiras mais clássicas de nós concluirmos uma mensagem? A gente fechar aquela mensagem. Uma aplicação? Uma aplicação. E o que mais dentro da aplicação? O que a gente pode fazer dentro dessa aplicação? Quando a gente está fazendo a aplicação, a gente está fazendo a aplicação em cima do quê? De toda a mensagem, não é? Exato. Ou seja, da tese e dos argumentos. Então, nessa aplicação, nessa conclusão, a gente faz uma aplicação, mas a gente também pode fazer o quê? Antes de fazer a aplicação, a gente pode fazer uma breve recapitulação. Ah, legal. Entendeu? Fica uma dica. Muitos pregadores fazem, na sua conclusão, uma breve recapitulação. Parece bobeira, mas fixa no coração do ouvinte antes da aplicação. Entenderam? Ó, conclusão. Agora aqui a gente vai para a conclusão da mensagem, tá? Dentro do corpo estão as discussões, argumentações, teses, antíteses e síntese. A conclusão, o objetivo é atrair os ouvintes, demonstrar a necessidade, buscar a solução, mostrar a ação, incluir o apelo para a participação. Agora, deixa eu colocar aqui um que eu gosto muito. Vocês colocaram a aplicação, né? Eu gosto muito da palavra desafio. Você pode repetir? Eu não ouvi. Eu gosto muito da palavra, não só aplicação, mas eu gosto muito da palavra desafio. A desafio. Aplicação eu gosto bastante, porque você faz o resumo, você tenta aplicar na vida de cada um. Mas eu gosto muito dessa expressão. Essa expressão eu aprendi com o pastor Carlos Alberto de Quadro Bezerra. Sempre que eu era novo convertido, que eu ouvi ele pregar, ele falava assim, eu gostaria agora de deixar esse desafio a você. Ou seja, ele chamava os ouvintes, as ovelhas, cada um que estava ali na plateia, a tomar o quê? Uma iniciativa naquela mensagem. Ele não só aguçava os meus sentidos, não só dava a necessidade, mostrava o caminho, mas ele me incluía dentro do apelo dele, a participar. Ou seja, ele falava, e agora, o que você vai fazer? Então, eu gosto muito, geralmente, quando eu estou fazendo o meu sermão, eu coloco lá, conclusão / desafio. Por quê? Porque eu gosto de levar o meu ouvinte, a minha ovelha, a fazer uma oração, a se posicionar. Ou seja, eu não quero apenas que ele saia do culto com aquela mensagem na mente. Eu quero que ele saia dizendo, eu vou fazer isso. Um desafio, um compromisso que eu assumo. Ou seja, o poder de uma boa conclusão. Assim como a introdução ela é poderosa, a conclusão também é maravilhosa. A gente vai estar trabalhando mais sobre a questão da conclusão, tá bom? Nos outros slides. Beleza, meus irmãos? Joia. Tá bom, meus irmãos? Beleza por aqui? Ok. Tá bom, meus irmãos? Passei um pouco do tempo, mas
Foi bom porque a gente parou aqui no último, nesse slide, que foi o slide de número 5. A gente vai começar o slide de número 6 semana que vem. Alguma dúvida, meus irmãos? Pastor, tá tranquilo. Bom, a gente passou um pouco rápido essa questão do desenvolvimento, mas vocês vão notar que no livro os nossos mestres vão mostrar como o desenvolvimento é importante. Irmãos, eu fui um pouco rápido aqui, porque todos nós sabemos o que uma mensagem ela precisa ter o começo, o meio e o fim. E quando a gente está falando do meio, a gente vai estar trabalhando mais nessa questão do desenvolvimento. Mas, assim, o desenvolvimento é aquilo que vai dando progressão à mensagem, ao clímax, né? Grandes oradores, eles começam, eles vão evoluindo, chegam num ponto auge. Eu, por exemplo, gosto muito de ouvir a missionária Camila Barros. Prega demais aquela mulher, né? Prega demais. Como prega. E ela consegue levar toda hora o pessoal para o máximo, parece que não tem máximo. E quando vai ver, é maravilhoso ouvir aquela irmã, maravilhoso. Eu sou assim, é bom demais ouvi-la. Tem conteúdo, ela tem o feedback das massas, ela fala algo e espera o público ouvir. É fantástico, prega muito aquela irmã. Que Deus continue usando ela, e assim como muitos outros pregadores. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Todas as dúvidas? Por enquanto tá tranquilo. Tá bom. Fala, Gil. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Leiam bastante o livro-texto, leiam outros livros. Tá bom, meus irmãos? Então, querendo Deus, quinta-feira, né? Amém. Tá bom? Amém. Quinta-feira. Tá bom, meus irmãos? Deus nos ajude aí nessa reta final, que a gente possa correr bastante para ter um bom curso aí, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado, pastor. Um abraço. Até quinta, então. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz. Até quinta. Graça e paz. Até quinta. Deus abençoe. Amém.